Olá, pessoal do 7º ano. Vamos para mais um vídeo aula, né? Sobre a divisão com números racionais. O vídeo anterior, nós vimos sobre a multiplicação. Agora nós vamos ver sobre a divisão, que também não é novidade para vocês, né? Vocês sabem todas as propriedades que nós vimos no ano passado, só que nós vimos com o número, vocês ainda não tinham conhecimento do número inteiro, né? Que era o negativo. Mesma regra, gente, não muda nada, tá? A regrinha de sinal é a mesma, sinais iguais fica mais, sinais diferentes fica menos, certo? A simplificação, tudo a mesma coisa. Como vocês sabem, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Não é só lá nos números inteiros ou nos números naturais. Aqui também ela é o inverso da multiplicação, tá? Se eu tenho uma divisão de fração, o inverso dela é o quê? Uma multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Observe a representação da divisão por meio de desenho. Vamos ver igual o caso lá da multiplicação, né? Das divisões. Como calcular 1/3 dividido por 2? Então, vamos lá. Divide-se 1/3 em 3 partes iguais e toma-se uma parte. 1/3 dividido por 2. Vou ler de novo. Como que a gente resolve uma fração em forma de desenho? Tá? Porque, na verdade, gente, qualquer fração eu posso representar em forma de desenho. Porque esse aqui é um inteiro, certo? Pode ser um inteiro, por exemplo, 1/3 de uma xícara de água, 1/3 de uma xícara de açúcar. Esse é meu inteiro. Essa aqui é as partes que eu vou tomar, que eu vou utilizar. Então, qualquer fração, ela pode ser representada em forma de desenho, tá? Aqui está formado em forma de quadradinho. Poderia ser outro desenho? Poderia, sem problema, tá? Então, foi dividido em 3 partes. Agora, dividir um inteiro em 3 partes iguais é tornar-se uma parte. Então, olha lá. Aqui tem 1/3. Divide-se a terça parte em 2 partes. Olha lá, gente, que interessante, ó. Não era 1/3? Nós vamos dividir em 2 partes, ó. Olha lá, ó, dividido em 2 partes. Tá aqui, ó. O terceiro, como que ficou isso aqui? Considere-se uma dessas partes que representa 1/6 do todo, tá? Ó, 1/6 por quê? Porque agora tem quantos quadradinhos? Agora tem 6, ó. Tá? Então, essa divisão já está representando 1/6. Agora, vamos ver. Na prática, para encontrar o quociente entre 2 números naturais, deve-se manter a primeira fração e fração inalterada, dividindo e multiplicá-la pelo inverso da segunda fração, o divisor, tá? Então, olha lá. Eu tenho 1/3, aqui não é divisão? Já disse para vocês, quando não tem denominador, isso aqui todos vocês já sabem, né? É 1. Então, o que que eu vou fazer? Olha lá o que foi feito aqui no desenho, dá para entender, ó. Ó, 1/3 eu vou dividir por 2. Então, o que que foi formado? 2 1/3, tá? Somando 2 1/3, aqui não é só uma parte? Tirando uma parte aqui, ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1/6. Olha que interessante, de novo no desenho, ó. Foi dividido em 3 partes. Tomada uma parte, porque é 1/3, ó, tá? Dividido por 2. Aí eu vou dividir por 2. O que que aconteceu? Juntei 2 vezes a mesma fração. 1/3 mais 1/3. Tá, vou dividir. O que que aconteceu? Se eu vou dividir, eu tiro um desse daqui, ó. Pronto, já fiz a divisão, ó. Então, ficou o quê? 1/6. Agora, vamos ver no cálculo. Aí é no desenho. Ó, 1/3 dividido por 2. Então, eu vou conservar a primeira, tá aqui, ó, eles colocaram 1, igual. 1/3, o que que eu faço? Vou multiplicar, olha lá, gente, vou multiplicar e colocar a operação inversa da segunda, não é da primeira, tá? Olha lá, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Pronto, ó. Acabou. Não deu o mesmo resultado? Mesmo resultado. Aqui é em forma de desenho, aqui o cálculo, tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Olha lá. A menininha parece estar meio assustada aí, né, gente? Vamos ver o que ela tá falando. É ela que tá falando, ó. Cuidado, olha lá, tá alertando. Cuidado para não confundir números opostos
com números inversos. Olha lá, tá vendo? O oposto é uma coisa. O que é o número oposto? Se um é positivo, o outro é negativo. Isso é verdade, tá, gente? Muitos alunos confundem, tá? Acho que o inverso de uma fração é o número oposto. Tem nada a ver. O oposto é quando um número é positivo e o outro é negativo. O que é negativo, o oposto dele é o positivo, tá? Ó, os números menos 5/2 e 2/5 são inversos, pois houve a troca do numerador pelo denominador. Olha lá o que é inverso. Ó. Aqui era 5/2. O inverso é o quê? Menos 2/5, tá? O numerador pelo denominador. Já os números menos 5/2 e mais 5/2 são opostos, pois estão em lados opostos da reta numérica e têm sinais trocados. É o que eu disse agora, né? Então, quando eu falo em oposto, é porque um número é negativo, o outro é positivo. Inverso não, é inverter, tá? Aí tem lá. Na divisão de números racionais, as propriedades são as mesmas observadas na divisão de número inteiro, como eu disse lá no início. As regras de sinais continuam válidas. Quando duas parcelas tiverem o mesmo sinal, o resultado fica positivo. Quando tiverem sinais diferentes, o resultado fica negativo. O numerador de um número racional pode ser igual. Olha lá, vamos de novo. O numerador de um número racional pode ser igual a 0. Isso resulta em 0 como resposta final, mas o denominador de um número racional não pode ser igual a 0, pois isso geraria uma indeterminação matemática, tá? Acompanhe 2 exemplos. Tá aqui, ó. Exemplo 1. Qual o quociente de 5,24 por 2,1? É uma divisão, não é, gente? Olha que maneira de fazer divisão de números decimais legal, tá? Ó, o ano passado vocês aprenderam a fazer direto, né? Contando as casas decimais, beleza. Olha um processo legal aqui, ó. Por exemplo, aqui não é 2 casas decimais? 2, né? Então, coloquei aqui, ó, vezes o 100. Aqui é uma, não é? Faço vezes o 100. Tem que multiplicar os dois pelo mesmo número, tanto dividendo como divisor. Olha lá, ó, multiplicar ambos os membros por 100 para eliminar o quê? A parte decimal, certo? Esse número vai ficar um número inteiro para mim. Olha lá, ó, 525 dividido por 210. Resolver a multiplicação. Ou resolver a multiplicação. Resolvendo temos. Aqui é a divisão, né? A multiplicação é essa aqui, tá? Que tá dizendo aí, ó. Esse vezes o 100 deu 525. 2,1 vezes 100 deu 210. Agora eu vou fazer a divisão, ó. Fiz a divisão, deu 2,5, tá? E ainda é o quê? Um decimal exato, ó. Tá? O resto é 0, é um decimal exato. Exemplo 2. Olha lá. O exemplo 2. Calcule a operação menos 3/5 dividido por 0,6. Olha lá, gente, apareceu de novo o 0,6. A melhor coisa, o que nós vamos fazer? Igual nós fizemos lá na outra, ó. Vamos transformar na multiplicação, lembra? Nós vamos usar o mesmo processo, ó, só que primeiro nós vamos transformar, tá? Ó, 6 décimo. Ele é positivo, né? Então, beleza. Olha lá, 6 décimo. Agora que eu vou usar a propriedade da divisão, o que eu faço? Eu conservo a primeira, olha lá. A primeira eu não vou mexer em nada. Vezes, ó, divisão, vou passar para vezes. E vou inverter aqui, ó. 10 vai para cima e o 6 vem para baixo. Para a linguagem de vocês, tá? Vou colocar o parênteses aqui só para ficar bonitinho. Como ele é positivo, não precisava, né? Tem aonde simplificar aqui, gente? O que vocês acham? Tinha onde simplificar? Tem, ó. Aqui, ó. 5 e 6 dá? Não, não dá. 3 e 10 dá? Não, também não dá. Então, vamos multiplicar, tá? Então, vai dar 5. Já tá aqui, já, tá, ó. Primeiro, convertemos o 0,6 no número fracionário. Como há apenas uma casa decimal, então ficou
6 décimos. Igual nós fizemos aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? Fez a transformação, tá aqui, ó. Agora, deve-se conservar o dividendo 5, menos 5 terços. Tá aqui, ó. Conservou. Com ele eu não vou inverter. E inverte o divisor. Então, vai ficar 5. Opa! E inverte o divisor. Por quê? Aqui é o dividendo, ó. Tá vendo? Esse é o divisor. É uma divisão normal, gente. Só que é defração. Entendeu? Eu sempre falo para meus alunos, né? Teve um aluno uma vez que fez isso aqui, ó. Menos, só um exemplo, ó. Vocês acham que existe isso aqui? Não existe, gente. Por isso que a gente usa a operação inversa, tá? Por isso que eu tenho que transformar, ó, essa divisão, tá aqui, ó, foi transformada em multiplicação, ó. Agora sim, depois que eu fiz essa multiplicação, eu posso resolver. Por fim, resolve-se a multiplicação das frações, ó. 5 vezes 10, que deu 50. E 3 vezes 6, que deu 18. Deu uma simplificação aqui, né, ó. Opa, sinais diferentes fica menos. Ó, dividir por 2, que ficou 25. 18 dividido por 2 deu 9. Não dá para simplificar mais, né? Então, isso aqui já é o resultado, tá? Aí vocês vão falar, professora, mas se eu não simplificar, gente, todo número fracionário, a resposta é na forma irredutível, que é a simplificação, tá? Vamos na outra página. Ó, vou dar uma dica aqui para ajudar vocês. Efetue as divisões indicadas em forma de razão. Aí nós temos 5 meios, efetue as divisões indicadas em forma de razão. Temos 5, 2, 0, 0 centésimo, milésimo, né? Ou 10 sobre 100. Aqui vocês já sabem, né? Quando eu tenho 0 numerador, 0 denominador, eu posso cancelar, tá? Ah, mas se eu não cancelar, professora, tá errado? Não, você vai trabalhar com um número grande. Então, como que você vai efetuar a divisão em forma de razão? Você vai dividir o 5 por 2. Na verdade, gente, era transformar em número decimal. Outra coisa, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando eu tenho denominador 2, eu preciso fazer a conta, gente. 2 não representa a metade? Qual é a metade de 5? 2,5. Eu posso fazer meu cálculo mental. Toda vez que eu tiver o denominador 2, não há necessidade de fazer continha, tá? Só pensar na metade do numerador do número que está em cima, tá? Aqui, como eu disse para vocês, ó. Posso cancelar aqui e aqui. Aí vai ficar o quê? 1 dividido por 100. Aí vocês veem, precisa dividir? Quando eu tenho denominador 10, 100, 1000. Não, eu vou andar com casas decimais para onde? Para a esquerda. Ah, professora, mas eu não sei. Então faça a continha, tá? Quem não sabe tem que fazer a continha para descobrir, tá bom? O outro, aqui não tem jeito, tá, gente? Aqui tem que dividir mesmo, tá? Você vai dividir 16 por 5. Com certeza absoluta, não sei se é um decimal exato ou não, tá? Mas vocês vão dividir e transformar no número decimal. Aqui também, ó, todos esse aqui. Agora chegou na divisão. Cuidado, tá? Muito cuidado aqui, ó. Conserva a primeira, tá? Vou dar uma dica aqui, ó. Conserva a primeira e faz o que aqui? Inverte a segunda, tá? Aí fica normal. Aqui também, ó, todas a divisão, tá? Aí tem aqui exercício, vamos assinalar o exercício 1, o exercício 2, pode fazer na apostila mesmo, que aí é o suficiente. O exercício 3, aqui faz parte do 2, né? E o exercício, ó, o exercício 3 tem a letra A letra B, a letra C e a letra D. Eu vou deixar vocês verem essa letra D, eu não sei se está correto, tá, gente? Ó, nessa apostila, aquelas expressões de vocês tinha bastante errada, tá? Então, mas se tiver errado, depois a gente, né, vê certinho na hora da correção. E ainda tem mais aqui, ó. Ó,
Determine. Aí tá dizendo o seguinte, aqui é o número 4, né? Determine a metade de 6/3. O que é a metade, gente? Não é dividir por 2? A metade é dividir por 2. Então, ó, eu vou pegar 6/8 e vou dividir por 2. Pronto, olha lá, ó. Agora, vou fazer o processo normal que eu expliquei para vocês. É que o denominador é 1. Só inverter e fazer a multiplicação normal. A terça parte de 3/12. A terça parte vai ser o quê? Dividido por 3, ó. Tô dando uma dica aí para ajudar vocês, tá? Então, só inverter e beleza. Aqui vocês vão ler uma situação, problema, vão tentar resolver, tá? Aqui. Esse aqui também, ó. Esse é o último, tá bom? A potenciação e a raiz quadrada eu vou deixar para uma outra aula, tá? Para não atropelar muito vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima, tá?